pessoal, tudo bonzinho? Bom, o vídeo de hoje é muito incrível, um dos vídeos mais pedidos aqui no canal. Como que eu faço uma entrega de projeto? O que tem um projeto de arquitetura? Quais são as coisas e o que eu faço e o que eu coloco nessa caixinha maravilhosa para eu encantar o meu cliente? Ah, ficou curioso? Então, ó, só espera a vinheta. Então, você ficou curioso? Que bom! Como que é que eu apresento, como eu entrego o meu projeto para os clientes? Vou mostrar o passo a passo de tudo que eu faço bonitinho aqui para vocês e como que eu faço também para encantar o cliente. Porque na verdade, o projeto, ele vai ser muito incrível quando ele estiver pronto. Enquanto ele não estiver pronto, ele é um monte de papel. Então, para a gente demonstrar para o cliente que o que eu estou fazendo não é só um monte de papel, é uma experiência e tem muita informação, tem muito cuidado, tem muito carinho que eu dispensei para ele, então eu tento fazer uma entrega super show, super bonita, tá? E super encantada. Então, como é que eu começo, né? Eu começo pedindo para você já se inscrever no canal e já aproveita e já curte esse vídeo que ajuda a gente pra caramba. Belezura? Então, a primeira coisa é o que vai dentro da caixa, né, de entrega do projeto. Primeiro vai o projeto, é claro. Então, a gente tem aqui o projeto. Então, a gente tem uma imagem, um render bem bonito do que representa, né, uma rápida lembrança do que é o projeto. E aqui descrevendo quem que é o cliente, né? Então, esse aqui eu gosto de encadernar, porque assim o cliente consegue ficar folheando e aí não perde, não... Folhas soltas não é muito legal, a não ser que seja especificamente a lista de serviços, porque aí ele pode levar em algum lugar, aí ele não precisa carregar essa. Mas essa daqui para consulta, para ter em casa, para tirar dúvida e até para mostrar para os fornecedores é uma ótima pedida, né? Esse aqui é um tamanho A3, que é o mesmo tamanho da minha caixa, tá? Eu não gosto muito de dobrar folha, então eu gosto que ela fique assim aberta. Então, o que eu tenho? A primeira coisa que a gente tem aqui é uma planta indicando o projeto. Então, a gente tem aqui uma planta com o nome dos ambientes e aqui uma lista, né, de tabela, né? A gente tem uma tabela com os móveis, né, principais e a gente tem as esquadrias. Então, é um layout básico, então que a gente tem paredes e móveis, né? Por quê? Porque eu indico para ele onde tem painel, onde tem sofá, qual que é a marca e qual que é o tamanho, tá? A paleta de cores a gente indica mais pra frente, tá bom? Algumas notas explicativas, que é sempre bom ter, né? Aí depois a segunda folha, a gente tem o quê? A gente tem uma planta com revestimentos, porque é muito importante saber qual que é a cor da tinta, qual que é a cor do forro, qual que é o piso. E no caso de revestimentos de piso, eu tenho uma planta de paginação. Então aqui eu demonstro para ele onde tem o tal revestimento e aqui, ó, qual que é o revestimento nesse caso do banheiro, que é um revestimento diferente do restante. Aqui a setinha indicação em vermelho é o início desse revestimento, né? Então aqui do lado eu tenho quais são os revestimentos, quais são as soleiras, né? Aquela interrupção entre um piso e outro, que nesse caso eu tenho para a área externa e para o banheiro, porque a gente sempre tem um dentinho, né? Aí depois a gente tem uma planta de forro, né? Então todo forro aqui eu tô discriminando para ele qual que é. Tem um cortineiro, né? Um detalhe iluminado aqui. E eu tenho alguns detalhamentos construtivos para a empresa, né, ou para a pessoa que for executar, não ter dúvida nenhuma do que eu tô colocando no projeto. Aqui eu também tenho uma planta de iluminação, então eu gosto bastante de colocar imagens, né? Então aqui eu tenho a planta, né, com todos os pontos que eu tenho, e aqui eu tô descrevendo também para ele o que eu pensei, qual que é o spot, qual que é a potência, qual que é a cor desse spot,
né? Qual que é o lustre, onde que ele tá, qual que é a posição, justamente para ficar bem discriminado o que tem no render e o que vai ser executado pela empresa. Eu tenho tomadas, então é muito importante falar quais são as tomadas, qual que é a posição, quais que são as alturas, né? Principalmente na cozinha, em que eu gosto de colocar exatamente a tomada dentro do revestimento, né? Nesse caso o frontão não é tão alto, então eu tenho que discriminar quais são as alturas porque elas são fora do padrão, tá bom? Normalmente a gente tem tomada baixa, tomada média e tomada alta. Nesse projeto eu tenho várias alturas de tomada, então eu expliquei cada uma aqui no projeto. Eu tenho aqui uma ideia de encaminhamento pela laje, então quais são os conduítes, onde eu vou colocar, e aqui o quadro elétrico. É muito importante saber qual que é a potência do quadro, como é que a gente sabe? Pegando os equipamentos que a gente vai utilizar e dividindo pela corrente. Então aí eu tenho o tamanho do disjuntor, então eu consigo especificar o quadro e detalhar para o cliente montar, né? Eu tenho aqui uma ideia de ar-condicionado, então todo onde vai passar a rede frigorígena e onde terei drenos de água, tá? Com a posição dos equipamentos juntamente com a parte elétrica. Então a gente precisa dessa planta, ela é muitíssimo importante justamente para o ar-condicionado não bater na luz. Não sei se isso já aconteceu com vocês, se isso já aconteceu, uma planta e vistas são muito importantes, tá bom? Uma das coisas boas de fazer projeto é isso, você consegue prever e resolver qualquer interrupção, qualquer problema antes de chegar na obra, né? Projeto é planejamento, projeto é organização, isso ajuda a gente pra caramba. Eu tenho aqui uma ampliação da cozinha, então aqui eu mostro para ele uma planta grande, quais são os equipamentos, quais são os eletrodomésticos, né? Porque a cozinha foi planejada com certas medidas, e aqui eu descrevo para ele quais são as medidas dos equipamentos que eu pensei para ele, tá? Tem algumas vistinhas, algumas isométricas para ajudar a compreensão do projeto. Eu preciso que o cliente compreenda, porque eu já compreendo. Então, o que além dessas plantas técnicas eu gosto de colocar? Renders, imagens lindas em alta resolução aqui para o cliente visualizar, porque se ele tiver qualquer dúvida no projeto, no render tem. Mas também a gente vai conversar durante todo esse processo, essa obra já começou a construção. Então, essas imagens ajudam e muito, adoro trabalhar com render. Aí depois eu tenho vistas de todos os ambientes, né? Então eu coloco cotas, altura de quadros, detalhamentos construtivos é muito importante também. Tenho até detalhamento de mobiliário, qual que é o puxador, qual que é o tamanho da cava, onde que tem as coisas, altura de pendente. Ó, altura de pendente é muito importante para você ter o efeito luminotécnico legal. Um pendente lá em cima, um pendente grudado na sua cara não vai adiantar nada. A gente precisa ter uma altura correta e no projeto a gente pensa nela também. Tenho mais renders de todos os outros ambientes com detalhes, coisas específicas do que eu pensei para cá. Marmoraria também eu coloco, onde é área seca, onde é área molhada. Nesse caso desse projeto a gente tem toda uma bancada revestida em granito, tanto por cima quanto pela parte de fora. Tá passando aqui algumas imagens desse projeto lindo para vocês. Banheiro, onde eu tenho vidro, onde eu tenho espelho, né? Onde eu tenho LED. Então aqui eu tenho uma cabeceira iluminada, então eu preciso mostrar qual que é o facho de luz, tá bom? Então eu mostro onde é o ponto elétrico, onde que tem a parte de fornecimento de eletricidade para o LED, qual que é a cor do LED, tá? Tenho tudo isso, vários detalhes importantes para quê? Para o projeto ficar desse jeito lindo e maravilhoso como vocês estão vendo, tá bom? Então é mais ou menos assim que é um projeto de arquitetura. Então aqui eu tenho um projeto de arquitetura e interiores e eu vou colocar ele dentro da minha caixinha. Como que eu coloco aqui na caixinha? Na caixinha, o projeto cabe exatamente aqui, ó. Então aqui eu tenho ele. Mas além disso, né, eu tenho também umas coisas muito legais que eu vou colocar junto desse projeto. E eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Então, não perde, tá bom? Parte 2 dessa entrega eu vou mostrar aqui pra vocês. Combinado? Ah, você queria ver? Então vamos lá. Comenta aqui se você gostou de saber. Comenta aqui se você achou interessante, tá? E comenta aqui se você tá gostando. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero encontrar você a qualquer dia.